Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre Root, um jogo de poder e direito na Floresta da Madeira. Hoje nós vamos ensinar como é que se joga com a Dinastia das Rapinas. Dentro da ordem de jogo, eles são sempre o segundo a jogar, isto é, se os marqueses, que são os primeiros, estiverem presentes, eles vão ser os segundos. Se os marqueses não estiverem presentes, eles vão ser o primeiro, certo? E dentro da preparação, vocês se lembram dos vídeos anteriores, que a própria preparação do jogo possui uma fase que é feita sequencialmente por cada facção, por cada exército. Então, nós vamos aqui ver a preparação da Dinastia das Rapinas. Dentro da historinha do jogo, a Dinastia das Rapinas eram os antigos governantes da Floresta da Madeira que foram destronados pelos marqueses, pelos gatos marqueses. E agora buscam retomar o trono, certo? Se vocês verão, enquanto a forma de jogar dos marqueses é muito mais voltado para a produção, eles são um exército, digamos assim, industrial, para eles produzir, construir, produzir, construir. A Dinastia das Rapinas não, eles têm um jeitão ali meio aristocrático e, e a forma como eles ganham pontos é principalmente conservando os domínios que eles já possuem, certo? E ampliando a sua presença no mapa. É uma coisa assim meio legitimistas e orleanistas na França do século XIX. Ou então Targaryen e Lannister em Game of Thrones. Então na preparação, veja, primeiro, posicione um ninho e 6 guerreiros na clareira diagonalmente oposta à clareira onde encontra-se a Torre da Guarda. Vocês lembram do vídeo anterior que os marqueses escolhem uma das 4 clareiras dos cantos para posicionar lá a Torre da Guarda. Então, na clareira diagonalmente oposta à Torre da Guarda dos marqueses, a Dinastia das Rapinas vai posicionar um ninho e 6 guerreiros. Se os marqueses não estiverem presentes, não estiverem em jogo, você simplesmente escolhe uma das quatro clareiras das esquinas, certo? Qualquer uma das 6, caso os marqueses não estejam em jogo. Caso estejam, é a clareira diagonalmente oposta à Torre da Guarda dos marqueses, certo? Um ninho, que é essa pecinha aqui, desculpem, e 6 guerreiros. O ninho é uma construção, logo ela ocupa um daqueles espaços para construção, conforme os conceitos que vocês já viram no nosso primeiro vídeo. Segundo passo da preparação, escolha um líder e mantenha os demais próximos de você. Os líderes são essas 4 cartas aqui, cada uma delas lhe dá um poderzinho especial. Nós vamos falar um pouco melhor sobre cada uma delas mais tarde, mas nessa fase você vai escolher um dos 4 para ser o seu primeiro líder. Digamos, por exemplo, você escolhe esse, o líder carismático. Os outros 3 você deixa por perto, certo? À sua disposição, você vai precisar deles mais tarde. Vire o seu tabuleiro de facção, ou seja, este aqui, e posicione o líder escolhido no espaço correspondente. Posicione seus 2 vizires leais nas colunas de decretos listadas e complete a sua trilha de ninhos, exceto pelo mais à esquerda. Então vamos aqui. Desculpem. Você vai posicionar a sua carta de líder aqui nesse espaço correspondente. E nós temos essas 2 cartas aqui, que são os vizires leais, certo? Vizir leal. Cada um dos 4 líderes tem aqui no canto esquerdo a indicação de em que posição os 2 vizires leais devem ser posicionados. Vocês já vão entender para que isso serve, qual é a lógica disso. No caso desse nosso líder que nós escolhemos, o líder carismático, os vizires leais vão para a posição recrutar e batalhar. Essas posições estão aqui em cima, se vocês prestarem atenção. Então vamos lá. Um vizir leal na posição recrutar, você vai posicionar ela assim por baixo do tabuleiro. Aqui eu estou colocando o tabuleiro por cima do tabuleiro de jogo por uma questão de enquadramento, né? Nosso canal aqui feito de maneira bastante improvisada. Mas é óbvio que no jogo de verdade vocês não vão fazer isso, certo? Então, recrutar e batalhar. Você vai colocar aqui as 2 cartas do vizir leal, conforme indicado na carta do líder, e vai posicionar aqui na trilha dos ninhos os ninhos restantes. Então, concluída a preparação, vamos ensinar de fato como é que se joga
com a dinastia das rapinas. Primeiro de tudo, existem duas características especiais que a dinastia das rapinas possui. Não dá nem para chamar de poderes especiais, porque na verdade uma delas não é um poder, pelo contrário, atrapalha mais do que ajuda, que são essas duas aqui. O primeiro é Lordes da Floresta. Você governa qualquer clareira em que você esteja empatado, certo? Vocês lembram lá do primeiro vídeo o conceito de governar uma clareira, e vocês viram que em caso de empate, né, para governar uma clareira, só recapitulando, refrescando a memória, você vai somar, fazer um somatório de guerreiros e de construções, que são as peças quadradinhas, marcadores, que são as peças redondas, não entram na conta. Você soma guerreiros e construções. Quem tiver o maior número na soma, numa determinada clareira, governa aquela clareira. E em caso de empate, ninguém governa. Essa é a regra geral. Mas a dinastia das rapinas, eles são os lordes da floresta, então eles têm uma exceção a essa regra. Em caso de empate, eles governam a clareira. Desde que não seja em 0 a 0, certo? Empate no mínimo em 1 a 1. Se ele não tiver nenhuma peça numa determinada clareira, evidentemente ele não governa. E o segundo poder especial das rapinas, que no caso não é um poder, pelo contrário, é algo que atrapalha mais do que ajuda, é o desprezo pelo comércio. Quando você criar itens, você vai receber só um ponto de vitória. Existe, né, uma das formas de pontos de vitória, que a gente viu lá no primeiro vídeo também, uma das poucas formas de ganhar pontos de vitória, que é geral, que vale para todas as facções, é quando você utiliza cartas como essa, por exemplo, para adquirir itens, aqueles itens lá de cima. Então, você vai adquirir esses itens quando você cria essas cartas e ganhar a quantidade de pontos de vitória indicada na carta. Isso para as demais facções. Para a dinastia das rapinas, em virtude desse desprezo pelo comércio, eles vão sempre ganhar apenas um ponto de vitória, independente do que disser a carta. Então existem itens que dão, ó, veja aqui, por exemplo, esse item aqui daria até 3 pontos de vitória para quem o criar, exceto a dinastia das rapinas, que vai sempre ganhar apenas um ponto de vitória quando criar itens, certo? Então, qual é a estrutura de uma rodada da dinastia das rapinas? Vocês lembram? Todos os exércitos sempre têm a sua rodada dividida em 3 fases: amanhecer, dia e anoitecer, que são jogadas em sequência. Na fase do amanhecer da dinastia das rapinas, primeiro passo: caso sua mão esteja vazia, compre uma carta. Em geral, todas as facções, todos os exércitos compram cartas, puxam novas cartas do baralho central na fase da noite, no final da sua rodada. No entanto, a dinastia das rapinas, caso no começo da rodada ela comece a rodada de mãos vazias, né, sem nenhuma carta, ele vai ter o direito de puxar uma carta, certo? Isso apenas se ele estiver com a mão vazia. Segundo passo, adicione uma ou 2 cartas ao decreto. Apenas uma das cartas adicionadas pode ser de pássaro. Como assim? Vamos explicar. O que é o decreto? O decreto é esse espaço aqui em cima que indica as ações que a dinastia das rapinas vai tomar. Então ele trabalha com o que a gente chama de ações planejadas, né? Você estabelece previamente quais são as ações que você pretende fazer naquela rodada e depois você vai ter que tentar efetivamente realizar aquelas ações que você se planejou. Então você vai pegar das cartas da sua mão e vai colocar uma ou 2, aí você é quem escolhe se coloca uma ou 2 cartas aqui no decreto. Dessas, se você optar por colocar 2, apenas uma das 2 pode ser do naipe de pássaro. Então, digamos, por exemplo, que eu tenha escolhido aqui colocar uma carta do naipe de pássaro aqui nesse espaço. Veja que o decreto possui 4 espaços, nós vamos falar de cada um deles já, certo? O primeiro é recrutar, mover, batalhar e construir, certo? Então você vai adicionar uma ou 2 cartas ao decreto. É possível colocar mais de uma carta no mesmo espaço de decreto? É possível sim. Então eu poderia, por exemplo, colocar essa carta aqui, perfeitamente possível, certo? Desde que eu coloque no mínimo uma, no máximo 2, e no máximo uma das cartas seja do naipe de pássaro, certo? A terceira etapa realizada ao amanhecer se você não possui nenhum ninho no mapa,
posicione um ninho e 3 guerreiros na clareira com a menor quantidade de guerreiros, certo? Então, se você, no momento em que inicia a sua rodada ali na fase do amanhecer, não tem nenhum ninho no mapa, ou seja, todos os seus ninhos estão aqui, você vai escolher da clareira do tabuleiro inteiro, onde você possua menos guerreiros, se houver mais de uma empatada, você escolhe a que se você quiser, dentre as empatadas, e nessa clareira específica você posiciona um ninho e 3 guerreiros. E aí assim, você vai posicionar, né, as regras chamam isso de um novo ninho. Você vai posicionar na clareira em que você tenha a menor quantidade de guerreiros, desde que as peças possam ser posicionadas lá. Então, se na clareira onde você tem a menor quantidade de guerreiros não existe espaço disponível para colocar o ninho, você vai fazer isso na clareira onde você tem a segunda menor quantidade de guerreiros e assim por diante, certo? Tudo isso aqui na fase do amanhecer, e tudo isso só se você não possuir nenhum ninho no mapa. Você vai procurar qual é a clareira onde você tem menos guerreiros e posicionar um ninho e 6 guerreiros, desde que essas peças possam ser posicionadas conforme as regras gerais de posicionamento. Caso não possa, aí você vai procurar a segunda clareira onde você tem menos guerreiros, a terceira e assim por diante. Tudo isso, repetindo mais uma vez, apenas se você no começo da sua rodada, no amanhecer, não possuir nenhum ninho. E aí a gente vai para a fase do dia, que é a fase principal. Primeiro você cria usando ninhos, e aí vocês lembram do conceito, né, de criar uma carta usando peças artesanais. No caso da dinastia das rapinas, as peças artesanais são o próprio ninho. Então, por exemplo, para criar essa carta aqui, eu teria que ter 2 ninhos em clareiras de coelho. Para criar essa carta aqui, eu teria que ter um ninho em clareira de coelho, um em raposa e um em rato. Para criar essa aqui, eu teria que ter 3 ninhos em clareiras de ratos. E assim por diante, aquele conceito de criar uma carta que vocês já aprenderam nos vídeos anteriores. E depois vem a parte mais importante da rodada da dinastia das rapinas, que é resolver o decreto. Como é que funciona isso? Você vai vir aqui da esquerda para a direita, realizando exatamente as ações que o decreto manda. E exatamente nessa ordem. Então, por exemplo, digamos que o nosso decreto esteja dessa forma. Então, a primeira ação aqui é recrutar. Recrute em uma clareira correspondente com um ninho. Correspondente como assim? Aquele conceito de cartas correspondentes que a gente também já viu. No nosso caso aqui, como é uma carta de pássaro, e a carta de pássaro é coringa, eu poderia recrutar em qualquer clareira que tivesse um ninho, porque os pássaros são coringa. Mas se aqui, por exemplo, fosse uma carta de coelho, eu teria que recrutar numa clareira de coelho. Ou seja, coloque um guerreiro naquela clareira correspondente àquele naipe, desde que a clareira possua um ninho. E aí a gente passa para a segunda etapa do decreto. Mover a partir de uma clareira correspondente. Então, de novo, aquele conceito de movimentação que vocês já aprenderam no primeiro vídeo, você vai realizar um movimento que tenha como ponto de partida uma clareira correspondente. Então vamos dar aqui o exemplo. Por exemplo, recrute. Recrute em uma clareira correspondente. No caso aqui, como se trata de pássaro, pode ser em qualquer clareira que possua um ninho. Recrutei, coloquei um guerreiro a mais. Segundo passo do decreto, mova a partir de uma clareira correspondente. Como se trata aqui de carta de pássaro é coringa, eu posso mover de qualquer clareira. No caso aqui, por enquanto, eu só tenho uma, então eu moveria, por exemplo, daqui para cá. A terceira, ou melhor dizendo, eu moveria daqui para cá. Bem mais inteligente. A terceira etapa do decreto é batalhar em uma clareira correspondente. E aí vem um problema, vem um detalhe, aliás. Quando você tiver mais de uma carta no decreto, você tem que realizar todas as cartas. Ou seja, no nosso exemplo aqui, eu teria que realizar uma batalha numa clareira de rato e outra batalha numa clareira qualquer, já que os pássaros são coringas. Então, à medida que vão se acumulando uma grande quantidade de cartas no decreto, vai ficando cada vez mais difícil de cumprir. Então, no nosso exemplo, eu teria que fazer uma batalha em clareira de rato e uma batalha numa clareira qualquer. Aqui nós temos uma clareira de rato. Imagine, por exemplo, que no momento em que isso acontecesse, eu tivesse
uma peça inimiga ali. Então eu realizaria uma batalha aqui nessa clareira e depois uma batalha em outra clareira qualquer, já que eu tenho uma peça de pássaro que é coringa. Certo? Então, dentro de uma mesma etapa do decreto, você pode cumprir as cartas em qualquer ordem, certo? Então, se por exemplo aqui eu tenho duas ou mais cartas no mesmo item do decreto, podemos dizer assim, eu posso resolver em qualquer ordem. Então aqui eu poderia primeiro batalhar numa clareira de rato e depois batalhar numa clareira qualquer, já que as aves são coringas, ou podia fazer o contrário, primeiro batalhar numa clareira qualquer e depois batalhar numa de rato. Então, essa ordem aqui da esquerda para a direita precisa realmente ser cumprida em ordem. Mas dentro de cada item, se no mesmo item tiver mais de uma carta, você pode resolver em qualquer ordem. A quarta e última etapa é construir em uma clareira correspondente que você governe e que não tenha um ninho. Então, no caso aqui eu não tenho nenhuma carta no item de construir, então eu simplesmente pularia essa etapa, não faria nada, certo? Mas digamos que numa rodada posterior, mais adiante, eu tivesse aqui uma carta. Então, eu seria obrigado a construir em uma clareira de rato que eu governe e que não tenha um ninho, certo? Construir, no caso, significa simplesmente pegar um ninho aqui, dessa minha trilha, o ninho mais à esquerda, não tem nenhum custo, desde que eu esteja construindo no local certo, né, conforme o decreto, não tem nenhum custo, eu simplesmente pego e posiciono. Mas para isso eu preciso governar a clareira precisa ser correspondente à carta que esteja aqui, né, conforme as regras aí do decreto, e a clareira não pode já ter algum ninho meu, tem que ser sempre aí o primeiro ninho a ser construído lá. E se eu não conseguir cumprir o decreto? Certo? Veja que essas cartas do decreto não são descartadas, então de uma rodada para outra elas vão se acumulando. A cada vez, aqui na etapa 2 do amanhecer, eu vou sempre acrescentar no mínimo uma carta e vai aumentando a quantidade de cartas ali no decreto, o que vai fazendo com que seja cada vez mais difícil de cumprir. Então, mais cedo ou mais tarde, eu vou acabar não conseguindo cumprir um decreto. Se por qualquer motivo eu não conseguir cumprir um decreto, porque, por exemplo, na fase de batalhar, não existe nenhuma clareira dos naipes correspondentes onde eu possa fazer uma batalha, conforme as regras da batalha. Ou na fase de construir, não existe nenhuma clareira que eu governe e que já não tenha um ninho. Enfim, qualquer motivo, qualquer pré-requisito que você não consiga cumprir e que faça você não conseguir efetuar qualquer etapa do decreto, causa o tumulto. Então, a gente entra em tumulto. O que é que quer dizer isso? Ele tem aqui um passo a passo para você cumprir sempre que não conseguir cumprir qualquer etapa do decreto. Primeiro, perca um ponto de vitória por carta de pássaro presente no decreto. Então as cartas de pássaro são muito boas de colocar no decreto, porque elas são coringas, então elas lhe deixam com muito mais flexibilidade de ação. Em compensação, quando o decreto não puder ser cumprido e você entrar em tumulto, você perde um ponto de vitória para cada carta de pássaro que esteja presente lá. Segundo, descarte todas as cartas do decreto, exceto os vizires. Então você remove aqui todas as cartas que estão no decreto, exceto as duas cartas de vizir leal, elas vão para um monte de descartes. Terceiro, destituir. Vire o líder com o verso para cima e escolha um novo, certo? Então aquela carta de líder que você escolheu no começo, só um detalhe, além da carta de líder determinar em que posições estarão localizados os dois vizires leais, ela também lhe dá sempre um poderzinho a mais, certo? Então, por exemplo, essa aqui, enquanto ele for o meu líder, eu posiciono 2 guerreiros no lugar de um, cada vez que eu fizer a ação de recrutar. Este outro aqui, o construtor, enquanto ele for o meu líder, eu ignoro o desprezo pelo comércio, né? Que é aquela característica que eu mencionei no começo, que quando você cria itens, você sempre recebe um ponto de vitória. Você desconsidera isso quando o líder for esse camarada aqui. Quando o líder for esse, o comandante, como atacante em batalha, realiza um dano adicional. Quando o líder for esse, o déspota, caso remova pelo menos uma construção ou marcador inimigo em batalha, receba um ponto de vitória, e assim por diante. Então os líderes, além de determinarem onde os vizires leais, ou palavra ruim de pronunciar,
serão posicionados ali no decreto, eles também lhe dão um poderzinho especial. Então, quando ocorre o tumulto, primeiro, perca um ponto de vitória por cada carta de pássaro presente no decreto. Segundo, descarte todas as cartas do decreto, exceto os vizires. Terceiro, você vai trocar o líder. O líder que você tá, você posiciona ele ao lado virado para baixo. E dentre os 3 restantes, você escolhe um outro para ficar no lugar, certo? E quarto e último, descansar. Termine imediatamente o dia e vá para a fase do anoitecer, certo? Então, o que você estava fazendo aqui, você interrompe, pula para a fase do anoitecer. Isso quando ocorre o tumulto, que é o que ocorre quando você não consegue cumprir alguma etapa do decreto. Por fim, na fase do anoitecer, você recebe pontos de vitória do espaço vazio mais à direita na trilha de ninhos. O que quer dizer isso? Veja que embaixo de cada ninho aqui eu tenho a indicação dos pontos de vitória. Diferente dos marqueses, que nós explicamos no vídeo anterior, você não recebe o ponto de vitória assim que coloca o ninho, certo? Os marqueses você vai colocando os ninhos e ganhando os pontos. Aqui não. Você coloca os ninhos e só no final da sua rodada, lá na fase do anoitecer, você recebe os pontos de vitória correspondentes. Então, se quando chegar na fase do anoitecer, você tiver, por exemplo, essa configuração, você recebe 2 pontos de vitória, porque é o espaço desbloqueado mais à direita, certo? Então, diferente dos marqueses que vão ganhando pontos à medida que vão construindo, as dinastias rapinas conseguem ganhar pontos simplesmente por manter o que ela já tem construído. Então, se numa rodada, por exemplo, eu tenho 3 ninhos construídos, no final da rodada, chegada à fase do anoitecer, eu vou ganhar 2 pontos de vitória. Se na rodada seguinte eu não consegui construir nenhum, mas eu mantive os mesmos 3 que eu já tinha, eu ganho mais 2 pontos de vitória. Então, no final de cada rodada, você vai sempre ganhando os pontos de vitória de acordo com o espaço mais à direita que esteja aqui desbloqueado. Você ganha pontos simplesmente por conseguir manter os ninhos que você já tem. Para finalizar, você puxa uma carta do baralho de compras. Isso aí é bem comum, né? Vocês já viram no vídeo anterior. É a mesma lógica lá dos marqueses. Você puxa uma carta do baralho de compras, mais uma carta extra por cada símbolo desse visível. O símbolo de bônus de compra, que representa uma cartinha, né? Uma cartinha com sinal de mais. Aqui, por exemplo, quando você desbloqueia esse, ganha um bônus de compra. Quando você desbloqueia este aqui, ganha mais um bônus de compra. Então você puxa uma carta do baralho central, mais uma carta extra para cada bônus de compra desse que estiver desbloqueado. Conta quantas cartas ficaram na sua mão. Se esse número for maior do que 5, você descarta até ficar com apenas 5, que é o limite máximo da mão, e está encerrada a sua rodada. Então, basicamente é isso. Essa é assim que se joga com a dinastia das rapinas, certo? O núcleo da dinastia das rapinas é você ir criando um decreto, você escolhe, vai colocando as cartas ali, que determinam em qual clareira você tem que realizar aquelas ações. Então, primeiro, recrutar, mover, batalhar, construir, sempre seguindo as clareiras correspondentes às cartas que você colocou no decreto. E quanto mais cartas você vai colocando, mais difícil fica de cumprir o decreto. Mais cedo ou mais tarde você vai acabar não conseguindo cumprir, vai acontecer o tumulto, e aí você vai assim, a ideia é que você consiga fazer o máximo possível de cumprimento do decreto, digamos assim, com o mínimo possível de tumultos acontecendo, otimizando assim as suas jogadas e mantendo os seus ninhos no tabuleiro. A principal forma das rapinas ganharem pontos de vitória é manter os ninhos no tabuleiro. Pelo simples fato do ninho estar lá, dele não ser destruído, você vai ganhando os pontos de vitória ao final de cada rodada, certo? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Aguardem para o próximo vídeo na nossa sequência sobre Root.